E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Programa da Stack, o seu programa semanal de diversão, entretenimento e informação. E no programa de hoje nós falaremos de algo muito importante para o design e para a criação, que é a Gestalt. A Gestalt ela é denominada de a psicologia da forma e é muito utilizada pelo design, inclusive às vezes de forma até inconsciente. De forma geral, a Gestalt diz que existem conjuntos em que seu comportamento não é determinado pela natureza individual de cada um dos elementos, mas sim por características intrínsecas do todo. Falando assim pode parecer meio difícil, meio confuso, mas na realidade, exemplificando, fica mais fácil de entendermos. Traduzindo em palavras mais simples isso que eu acabei de falar, essa definição que eu citei agora é de Max Wetterman, mas falando isso de forma mais simples, a Gestalt diz que o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, o todo ele é interpretado de forma diferente do que a simples soma das partes. No vídeo anterior, quando eu falei um pouco sobre semiótica, signo, significante, significado, eu acabei falando um pouco sobre a Gestalt, dizendo que o todo é mais do que a soma das partes no seguinte aspecto: quando você tem partes distintas de um mesmo elemento, você tem cada uma delas, e quando você as une, você não tem apenas um objeto formado pela união dessas peças, mas sim você tem algo completamente novo. Você tem algo além do todo, algo que possui uma significação, algo que possui uma identidade, um caráter e uma utilidade diferenciada do que a própria união de todas as partes. Por exemplo, uma cadeira. Eu disse na aula passada que uma cadeira ela é constituída por praticamente 6 peças, 4 pernas, uma parte do assento e o encosto. Porém, se você tiver essas partes separadas e as une, você tem mais do que 4 hastes das pernas, uma base para o assento e uma base para o encosto. Você tem uma cadeira. Ou seja, o todo é muito maior do que a união da soma das partes. Ele representa algo que vai além. E a Gestalt ela possui diversas regras que o design utiliza para fazer as criações. E essas regras elas passam ideias e interpretações diferentes das artes que são criadas e da percepção que temos acerca do que estamos vendo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas regras e ao fim, como disse no vídeo anterior, faremos uma análise do folder do filme Edward, Mãos de Tesoura, estrelado pelo Johnny Depp e dirigido pelo Tim Burton. Primeira regra da Gestalt é a unidade. A unidade é entendida como um elemento que encerra-se em si mesmo ou como parte do todo. Mas como assim? Podemos dizer que o círculo ele é um elemento que encerra em si mesmo. Então, na realidade, ele é uma forma completa. Se você tiver algo intrínseco a ele, algo inscrito, algum elemento, alguma imagem interna, ela vai ser considerada como uma subunidade, visto que o círculo é uma unidade completa, ele encerra em si mesmo. Sempre que eu for explicando as regras da Gestalt, eu vou deixando aqui alguns exemplos e algumas imagens para vocês terem uma melhor interpretação e um melhor entendimento de todo esse processo. Como eu disse já no vídeo anterior, o nosso cérebro ele não se dá bem com informações incompletas.
ele tende a completar essas informações. A unificação diz respeito então a esse processo mental que o nosso cérebro tende a unir formas para tentar encontrar algum sentido naquilo, visto que o cérebro não se dá bem com coisas incompletas, ele tende a completar e ele não se dá muito bem com essa questão de entropia, com essa desordem. O cérebro tende a organizar as informações. Então, a partir do momento que ele não entende o que é um conjunto de formas abstratas, ele vai tender a completar de acordo com algo que você tem em seu repertório, na sua bagagem, algo que você tenha no seu ponto de ancoragem. Por exemplo, como eu vou mostrar aqui no vídeo, esse conjunto de formas geométricas abstrato tende a ser completado pelo cérebro como se fosse uma pessoa cavalgando, uma pessoa e um cavalo. Porém, como eu disse, isso vai depender da sua bagagem cultural, do seu repertório e do seu ponto de ancoragem. O que é um ponto de ancoragem? Pela psicologia, um ponto de ancoragem significa algum pré-conhecimento que você deve ter para conseguir entender outra coisa. O ponto de ancoragem seria então, de uma forma geral, o seu repertório, o seu conhecimento, a bagagem cultural e informativa que você tem do mundo. Então a pessoa ela só vai ser capaz de interpretar que nessa imagem tem uma pessoa montada em um cavalo se ela já viu na vida dela um cavalo, uma pessoa e possivelmente uma pessoa montada em um cavalo. Caso contrário, ela não tem como identificar algo que ela não conhece. Por isso que quando a gente vai fazer pesquisa científica, por exemplo, um dos primeiros tópicos é você reconhecer o tema, definição da problemática. Se você não define seu problema, ele não existe para você. Aquilo que não é definido por nós, aquilo que não é por nós identificado, não existe. Então não tem como você resolver um problema se você não o identificou. Por isso que a identificação da problemática é um dos primeiros passos de uma pesquisa científica. Não adianta você tentar querer resolver algo que você não sabe que existe. Isso de ponto de ancoragem e de você identificar algo é, por exemplo, certa vez você está na escola lendo um livro sobre botânica e vê a foto de um carvalho. Você nunca havia visto um carvalho na sua vida e você vê aquela foto no livro. Então você sai de casa e percebe que do lado da sua escola plantaram um carvalho. Você percebe que do lado da sua casa tem um carvalho. Você percebe que pelo caminho tem vários carvalhos. E você percebe que quem deu Pikachu pro Ash foi o professor Carvalho. Então, você fala, caramba, virou moda agora? É a Carvalho Parade? Agora estão plantando carvalho em todos os lugares? Não. Na realidade, aqueles carvalhos possivelmente sempre estiveram lá. Mas como você não sabia o que era um carvalho, você nunca prestou atenção. Você nunca identificou. Então, até o momento que você viu aquela imagem, aquela ilustração em um livro, você não tinha identificado um carvalho. Por isso, você nunca reparou e nunca deu conhecimento da existência dessa árvore. Não é à toa que coisas assim acontecem, como, por exemplo, você ouviu uma música que você achou muito legal e, de repente, essa música está tocando em todos os lugares. Possivelmente essa música já até tocava antes, a não ser que seja aquelas modinhas, né? Mas possivelmente essa música sim, ela já tocava, mas como você não a conhecia, você não prestou atenção. A partir do momento que você parou, prestou atenção na letra, no ritmo, na melodia, e identificou aquela música, você começa a percebê-la em diferentes lugares. Então é por isso que em determinadas épocas, quando você conhece algo novo, parece que tem uma maior exposição àquilo. Na realidade, possivelmente tudo aquilo já estava lá, mas você não reparou, você não percebeu. Afinal, a nossa memória, a nossa percepção é seletiva. Também pela regra da unificação, você tenderá a perceber que as duas setas elas têm tamanhos diferentes. Você pode entender que a seta de cima é menor do que a seta de baixo. Porém, isso só ocorre por uma ilusão de ótica do seu cérebro. As arestas das pontas do vetor da seta ela faz parecer que a primeira seta vai ter uma dedução do comprimento da aresta base do vetor devido à ascensão da queda dos vetores, enquanto a seta de baixo, como os vetores apontam para fora a abertura deles, ela parece maior, mas na realidade as duas têm o mesmo tamanho. É a percepção do seu cérebro que está te tendencionando a perceber essa mudança de tamanho. Assim como nessas imagens coloridas, o quadrado central ele possui a mesma cor em todas. Porém, como eu falei nas primeiras aulas, o nosso cérebro ele não vê a cor em si, mas ele compara uma tonalidade com a do redor. Então, talvez quando o quadrado está dentro de um que pareça mais escuro, ele vai tender a parecer mais claro. E quando ele estiver dentro de um mais claro, você tende a interpretá-lo como sendo mais escuro.
sendo que os 4 têm a mesma cor. Próxima regra da Gestalt, segregação. É a nossa habilidade, a nossa capacidade de conseguir separar imagens de um todo compositivo ou de parte dele. Então, por exemplo, na imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, você tem um retângulo e um círculo juntos. Então, se você olhar essa imagem, você não está vendo uma imagem estranha, uma forma que parece arredondada em uma parte e reta na outra. O cérebro consegue separar, segregar as duas imagens que estão formando a composição demonstrada aqui. Então você percebe que na realidade aqui é um círculo e um retângulo, não é uma forma geométrica estranha e complexa. Então essa capacidade do cérebro de separar elementos de um todo compositivo ou de parte do todo, nós chamamos de segregação. Próxima regra, proximidade. Objetos muito próximos uns dos outros tendem a ser interpretados juntos, ou seja, como unidades. Então, se você olhar nessa imagem, cada 3 pontos eles tendem a ser vistos como uma unidade. Então, aqui a gente percebe que temos 3 conjuntos de 3 pontos. Não dizemos que temos nessa imagem 9 pontos, mas sim 3 conjuntos de 3. Então, os elementos que estão próximos tendem a ser vistos como unidade. Isso é muito importante utilizado em diagramação, porque quando você vai diagramar um texto, os elementos dos trechos que fazem parte de uma mesma semântica, um mesmo contexto, eles devem ficar próximos. Por exemplo, você tem um cardápio, ou você tem uma receita, daí você tem lá ingredientes, o título, ingredientes e modo de preparo. O título, por um valor hierárquico mais importante, ele tem que ter um contraste maior, então ele fica em destaque. Os ingredientes, como eles fazem parte de um todo, que um conceito de ingredientes, eles devem estar juntos, as linhas, e então tem uma separação para mostrar o modo de preparo. Então são blocos independentes de unidades separados. O título da receita, os ingredientes e o modo de preparo. São 3 blocos de informação com níveis hierárquicos diferenciados. E é disso que vem os 4 princípios fundamentais do design que eu vou falar ainda nessa aula para vocês, assim que a gente acabar de ver as regras básicas da Gestalt. Próxima regra, semelhança. A semelhança, por exemplo, de forma e de cores também nos desperta uma tendência de se constituir unidades. Por exemplo, nessa imagem nós temos quadrados e círculos. Quando eles estão da mesma cor, nós falamos que temos quadrados e círculos, assim separamos, pela semelhança de forma. Mas a partir do momento que são aplicados cores a eles com maior contraste, a nossa tendência é também separá-los não pelas formas, mas pelas cores. Essa é a regra da semelhança segundo a Gestalt. Assim como os objetos próximos eles tendem a ser vistos como uma unidade, os semelhantes também. Por isso que quando a gente vai fazer um logo ou uma diagramação, a gente tem que pensar muito em que cada elemento representa, qual a sua constituição, quais são as partes daquilo e qual que é o todo, para assim conseguirmos fazer algo assertivo que tendencione a leitura, que dê uma fluidez e consiga guiar a leitura de uma forma corretamente pela imagem que estamos observando. Outra regra é a continuidade. Eu falei um pouquinho para vocês sobre ela na aula passada, e continuidade é a impressão visual de como elementos já desenhados de uma determinada forma, eles se prolongam a fim de seguirem a mesma direção e o mesmo movimento, como podemos ver na imagem aqui, destacada aqui no quadro. Eu falei para vocês que, por exemplo, se nós começarmos a desenhar uma linha desta forma, então nosso cérebro está vendo a linha. Se ela acabar aqui, o nosso cérebro ele vai entender que ela vai continuar da mesma forma. Nosso cérebro não vai entender que a linha para aqui e continua nesse movimento. Então é a tendência de se seguir e obedecer um padrão. Então continuidade nos tendenciona nessa composição visual a acreditar que aquela imagem está seguindo um fluxo adequado de acordo com um padrão já expresso na sua confecção. Por isso que em uma diagramação você não precisa, por exemplo, você vai diagramar uma paisagem com uma casa, não precisa a casa inteira aparecer. Se você colocar parte de uma casa, uma metonímia, uma parte pelo todo, a pessoa ela vai entender que aquela casa ela continua. Se você vai fazer uma campanha de uma mão segurando o smartphone, que é o que eu falo, não precisa colocar a pessoa inteira. Colocando o braço sem cortar pelas articulações, para não parecer esquartejamento, a pessoa vai entender que aquele braço continua numa pessoa. A não ser que você corte, como eu disse, pelas articulações. Daí vai ficar
impressão mórbida de que a pessoa foi esquartejada. Então, não é um impacto visual muito agradável. Então, corte sempre pelo braço ou pelo antebraço, pelo meio deles, nunca pelas juntas. Próxima regra, fechamento. Os elementos eles são agrupados quando eles parecem se completar. Então, o seu cérebro ele fecha aquela imagem. Nesse exemplo, aparentemente nós temos 3 Pac-Man. Porém, você não diz que tem 3 Pac-Man aqui, 3 circunferências com algumas seções. Você diz que tem um triângulo, porque pelo fechamento da Gestalt, o seu cérebro enxerga os 3 Pac-Man agrupados e ele consegue enxergar que dentro dele é um triângulo. Essa é a regra do fechamento da Gestalt, que tem a ver também com uma outra regra da figura fundo. O que é a figura fundo? É uma percepção da variação de contraste de uma imagem principal com o seu fundo. A profundidade de campo também tem um pouco a ver com isso sobre a fotografia. Profundidade de campo, que eu falei para vocês na segunda aula de fotografia, é o desfoque que se dá ao fundo para destacar algum elemento da parte do primeiro plano, né? Ou você destaca o primeiro plano para se destacar algo ao fundo. Esse destaque, esse contraste que vai fazer você observar um objeto ou outro. Por exemplo, neste caso, se você considerar que a cor branca representa o fundo, você vai ver um vaso em preto. Se você considerar que o fundo é preto, você vai ver a silhueta de 2 rostos. Então isso é a figura fundo, é a forma que você vê, observa, analisa e interpreta uma imagem em relação ao contraste de onde ela está inserida, de seu contexto. A Gestalt ela diz muito sobre o que você vê, o que você observa. Por exemplo, neste caso, ou você pode ver o rosto de uma mulher, ou você pode ver um rapaz tocando saxofone. Depende de como você interpretou o contraste entre os elementos e a figura fundo. Inclusive, se for um rapaz tocando saxofone, parece que tem um OVNI sobrevoando aqui. Meio bizarro isso. Nessa outra imagem, ou você vê uma mulher com capuz, ou você pode ver também uma velhinha. Então, são várias formas, são várias imagens dúbias e ambíguas, ou seja, que tem mais de uma interpretação, que conforme você mude sua visão sobre ela, você vai ter uma identidade, uma ideia acerca daquilo. Isso ocorre muito na publicidade, principalmente na confecção de logos. Então eu vou deixar passando aqui para vocês alguns exemplos de logo, como do WWF, lógico, o famoso C do logo do Carrefour, que muitas pessoas enxergam como 2 setas, outras enxergam como um ET de chapéu de Papai Noel, um alienígena, um peixe, enfim, várias formas, mas na realidade é um C. Inclusive, quem enxergou 2 setas no logo do Carrefour também não está muito errado não. Na realidade, o Carrefour é uma empresa francesa. Então nós observamos que o logo do Carrefour tem as cores da bandeira da França e tem um C de Carrefour. E em francês a palavra Carrefour significa cruzamento. Por isso que propositalmente o logo do Carrefour ele tem 2 setas. As 2 setas representam cruzamento, as cores remetem à França e tem o C do próprio Carrefour, que significa em francês cruzamento, por isso as setas. Então a gente vê como que os logos eles são repletos de informação e de identidades. E como que a Gestalt faz variar o que você está enxergando, interpretando do que aquilo é. E uma imagem ela pode ser ambígua e dúbia, dependendo da observação que você faz acerca dela. Em relação aos princípios fundamentais do design que eu disse para vocês, temos como primeiro princípio o alinhamento. E o que significa o alinhamento? Significa como que você está alinhando os elementos, qual o fluxo que ele está seguindo. Por exemplo, no Ocidente, nós sabemos que as imagens elas começam a ser lidas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, os objetos, os textos e elementos devem estar alinhados de uma forma que consiga promover essa leitura, consiga dar uma orientação adequada à leitura das pessoas. Por isso que sempre o canto superior esquerdo ou o canto inferior direito é aquele mais valorizado para você inserir, por exemplo, um logo em algum anúncio impresso, porque a pessoa começa a fazer a leitura da parte superior esquerda e vai lendo o texto até chegar no canto inferior direito. Então são os pontos em que o olho bate. Assim como numa revista, sempre a página contrária, a capa, ela é a página mais valorizada, porque a pessoa abre a revista e o olho dela já vai bater nessa página. Por isso que, inclusive, quando você vai fazer uma compra de mídia, essa página da revista, uma página ímpar, ela é mais cara. Por quê? Porque exatamente por esse movimento. A página ímpar é mais cara, porque quando a pessoa vai abrir e folhear uma revista,
é a primeira que ela vai olhar. É onde o olho ele vai manter a continuidade do movimento no padrão da leitura. O segundo elemento dos conceitos fundamentais do design é a proximidade, que, como eu acabei de falar para vocês, tem a ver com a Gestalt, que os elementos similares eles tendem a estar próximos. Então você tem, por exemplo, alguma bula de remédios, contraindicações têm que estar próximas e os efeitos também. Você vai ver aquilo como blocos de informação que pertencem ao mesmo conteúdo. Por isso que nós fazemos na redação o parágrafo, e cada parágrafo ele expressa uma ideia. Quando você vê visualmente um texto que é dividido em parágrafos, você tem cada parágrafo como um bloco de informação. Mudou o parágrafo, você sabe que mudou a ideia, porque por semelhança o nosso cérebro ele vai entender dessa forma. Por isso que uma separação adequada de parágrafos facilita muito a leitura e entendimento de um texto. Próximo elemento é o contraste. O contraste não apenas da cor, mas de outros elementos como o tamanho também. Então eu falei para vocês que em um texto, o título, ele hierarquicamente ele é mais importante. Por isso que ele geralmente vem em um tamanho maior ou em negrito, para dar um contraste, um destaque entre ele e outros elementos. Então se você faz uma diagramação que todo o texto está igual, do mesmo tamanho, sem nenhuma diferenciação, o contraste ele será nulo. Então você vai ter uma dificuldade de enxergar os blocos de informação e conseguir entender uma sequência adequada daquelas informações que estão demonstradas, aquelas informações presentes. E o último conceito fundamental do design é a repetição. A repetição ela cria uma sensação de organização. Então em um material impresso você nunca deve ter mais de 2 fontes, por exemplo. Se você faz um texto mudando de fonte a cada linha, fica muito bagunçado, muito difícil de ser lido e de ser interpretado. Um bom impresso tem no máximo, no pior dos casos, na pior das hipóteses, 3 tipos de fontes. E em um material impresso você pode fazer repetição de fontes e cores a fim de se criar e gerar uma identidade visual. Já em um site, por exemplo, você deve repetir o formato, ou seja, estrutura. Porque é essa repetição de formato e estrutura que, além de criar uma organização, vai ensinar o visitante como que ele deve navegar no seu site, como que ele vai utilizar a ferramenta. Então, se na homepage você tem um menu superior, aquele menu ele deverá ser mantido superior em todas as páginas do site. Se você tem um padrão de textos, hiperlinks, imagens e o rodapé, toda essa estrutura ela deve ser mantida na mesma formatação ao longo do site. Imagina você navegando em um site em que o menu é superior numa página, você muda, ele vai para o canto inferior direito, você muda de página e vai para o canto superior esquerdo, então você começa a se perder. Você não sabe como utilizar adequadamente aquela ferramenta por alguma perturbação que você está tendo devido a uma falta de repetição adequada dos elementos demonstrados. Então estes foram os fundamentos principais do design e as regras da Gestalt. Agora vamos analisá-los no folder do filme Edward Mãos de Tesoura. Na capa do filme Edward Mãos de Tesoura, para quem não sabe, Edward Mãos de Tesoura é um filme com estilo meio gótico, dirigido pelo Tim Burton, interpretado pelo Johnny Depp, em que tem uma fonte com aquela história do Dr. Frankenstein. Edward ele estava sendo criado por um cientista, porém esse cientista ele morreu antes de terminar de fazer sua criação. Devido a isso não deu tempo de implementar as mãos em Edward e ele ficou com as mãos de tesoura, pintando por cima o filme para não ter spoiler nem nada do tipo, né? E essas mãos elas significam uma prisão para o protagonista, porque ele quer entrar na sociedade, ele quer se envolver, mas ele é criticado, ele é visto como um monstro, como uma ameaça, pelo fato de ele ter as mãos de tesouro. Então elas que impedem ele de ter uma vida digna, de ter uma libertação. Então nessa capa do filme temos diversos elementos semióticos. O primeiro deles é que se você olhar as tesouras inferiores do filme, elas têm um peso maior no equilíbrio da estética visual da arte. E se você traçar várias retas sobre essas tesouras, elas formarão ângulos concorrentes, elas não vão fazer intersecção com a borboleta da imagem, mas nós percebemos que elas vão passar pelo protagonista, pelo Edward, criando uma prisão sobre ele. E é exatamente isso, é como se as tesouras elas criassem uma prisão sobre o protagonista, que é o que de fato acontece no filme, visto que é ela que tira a liberdade dele, são as tesouras que não permitem que ele tenha uma vida comum, uma vida digna e tranquila. As tesouras superiores elas formam ângulos que dividem a arte em 4 quadrantes, favorecendo a visão da borboleta. Elas também não atingem esse elemento, elas não cruzam a borboleta, elas acabam por também
prender o personagem principal, o protagonista, que é o Edward. Estes ângulos, as tesouras superiores, os ângulos formados por ela, fornecem uma base sólida para o pouso dessa borboleta e também auxiliam no fluxo e na fluidez da leitura nos padrões ocidentais, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Temos também nessa capa um equilíbrio de informação, um equilíbrio de elementos. Embora o canto esquerdo ele se pareça muito mais pesado, por ter diversas informações, por ter, por exemplo, o metal, a cor escura do Edward, então é uma capa que do lado esquerdo ela é muito pesada, então tem o ferro, o metal, o Edward. O lado direito ele é compensado por ser a única informação cromática, a única informação de cor que tem nessa capa, que é a borboleta em si. É lógico, tem alguns tons de cor no Edward também, mas com uma vibratilidade, uma vibração de cores, vibração que eu falei da aula passada de cores, né? Muito baixa. Já a borboleta ela tá com a cor mais viva, e cor também é um elemento e ele também pesa numa arte, numa composição. Então temos esse elemento visual, esse cromático vibrante da borboleta, fazendo um equilíbrio em relação ao contraponto de todo o peso do lado esquerdo dado pelo tamanho do Edward e pelos metais, pela tesoura. A posição em que a borboleta está pousada também favorece o peso, o equilíbrio dessa imagem. Se vocês notarem, ela está pousada na ponta da tesoura, e pelos princípios físicos da alavanca de Arquimedes, nós sabemos que algo que está no ponto de uma alavanca exerce um maior peso relativo do que algo que está mais para o centro. Então é por isso que a borboleta estando na ponta da tesoura, ela dá um caráter de maior peso para a borboleta, para também equilibrar com toda a informação poluída e pesada do metal e do ferro das tesouras. E devido a isso e a cor vibrante, o elemento cromático presente, mesmo a borboleta sendo menor, pela estratégia do lugar em que ela está pousada e pela presença da cor, ela também tende a chamar muita atenção do observador, do espectador. Mesmo o seu peso diminuto é compensado por todas as características que agregam a ela um valor e uma importância na composição. E neste folder nós também podemos analisar o que a Gestalt chama do figura fundo. Há um grande contraste entre os elementos apresentados e o fundo, visto que esse fundo ele é exclusivamente branco. Você consegue notar muito claramente a imagem do Edward, da borboleta e todos os elementos. Ele não briga com a informação do fundo, não fica poluído, não fica carregado de informação. Esse fundo exclusivamente branco, além de destacar mais os elementos principais, também serve para atenuar esse peso que os elementos da esquerda têm em contraponto com os da direita, que são mais leves, dessa forma gerando uma composição extremamente harmônica. Também destaque favorece a leitura para o nome do título e do ator que interpreta o protagonista. Também é notada a continuidade, pois embora o Edward não mostre o pescoço no folder, ninguém vai acreditar que é uma cabeça voadora. Você consegue entender por continuidade da Gestalt que aquela cabeça está presa àquele corpo por um pescoço. Nós não vemos como uma cabeça flutuante um corpo sem cabeça. Nós vimos como um elemento que está fora do enquadramento, mas que se completa. Por isso que na diagramação a ideia da Gestalt é tão importante. E por fim temos esse elemento simbólico. A borboleta ela sempre simboliza uma liberdade, uma libertação, uma transformação, e é isso que ocorre com o Edward. Ele ainda é uma larva que estava passando por um processo de metamorfose a fim de adquirir suas asas e ir para o horizonte, ou seja, se tornar completo e conquistar seu lugar ao sol. Por isso que o Edward ele analisa, ele vê tão claramente aquela borboleta, ele foca tanto a sua atenção para ela. É como se ele visse na imagem da borboleta a sua esperança, seu sonho. Ele ainda é a larva que tem que se metamorfosear para conseguir ter suas asas, ou seja, ele precisa ter seu corpo completo para poder ter seu lugar na sociedade, sua vida e suas conquistas. Por isso que esse elemento simbólico da borboleta nessa capa como a liberdade, libertação e a transformação em si do personagem. Então é isso, turma, chegamos ao fim de mais um episódio do programa da Stack. Espero, como sempre, que vocês tenham aproveitado o conteúdo, se divertido nesses minutos, que ele seja útil e faça diferença na vida de vocês. Pedimos, como sempre, uma força aqui pro canal, se inscrevendo, curtindo os vídeos e conhecendo nossa fanpage no Face. Nós vamos deixar os links relativos aqui na descrição. Então é isso, gente, até a próxima e não se esqueçam. Se alguém um dia vender óculos para vocês sem as lentes, cuidado, é uma armação. Até mais, gente.